E se um nome pudesse ser mais que só uma etiqueta, sabe? E se fosse uma espécie de tecnologia? Pode soar meio estranho, né? Mas em várias tradições esotéricas antigas, essa é exatamente a ideia. Pois é. Hoje a gente vai investigar um pouco esse conceito do nome mágico. Aquele nome especial que o pessoal adota para fazer seus rituais. Uhum. A nossa conversa vai mergulhar num material bem específico sobre isso. É um texto chamado O Nome Mágico: Poder, Selo e Justiça Ritual. Ele explora como esses nomes são vistos como, tipo, ferramentas de poder mesmo. Exato. Desde coisas bem antigas, tipo a mística judaica, até práticas mágicas mais recentes. Então, qual é a nossa missão aqui hoje? Tentar entender por que diabos alguém escolheria um nome diferente do nome civil para essas coisas. Como isso funcionaria, né? É uma ótima pergunta. Quais as raízes históricas disso? E que ligação isso tem com selos, com símbolos e até uma noção meio doida de justiça espiritual. Ok, vamos tentar desembalar isso. É realmente fascinante observar como essa noção de que nomear é conhecer, ou, mais direto ainda, nomear é governar, ela persiste, sabe? Atravessa tantas culturas, tantas eras. Sim, E não estamos falando só de um apelido qualquer, né? Mas de algo construído com um propósito claro, um ponto focal para a intenção, para a autoridade dentro de um contexto muito particular. o material que a gente tem já começa forte, né? Falando do nome como uma tecnologia ancestral de poder. Cita até o Gershon Scholem. Um gigante no estudo da mística judaico, sim. Isso. Ele explicando que conhecer e usar o nome divino daria acesso à força divina, por isso o nome inefável é tão protegido, né? Mas essa ideia não para no divino, certo? De jeito nenhum. Nos papiros mágicos gregos, por exemplo, são aquelas coletâneas de feitiços lá do Egito greco-romano, Sei. a gente encontra fórmulas que usavam o que eles chamavam de nomes de autoridade, as vozes mágicas, na tentativa de influenciar ou até coagir mesmo deuses e espíritos. O texto do feitiço era bem direto, tipo, este é o teu nome autoritativo. A ideia é clara, o nome certo te dá poder sobre aquilo que você nomeou. Caramba, então não é só uma questão de identificar, é uma ferramenta ativa mesmo. Exatamente. Essa capacidade de governar ou influenciar, ela está ligada à crença de que o nome contém a essência da coisa, ou pelo menos cria um vínculo direto, entende? No esoterismo ocidental, que bebeu muito dessas fontes, adotar um nome de magista não é só uma questão de estética, de escolher um nome bonito. É escolher a sua ferramenta de trabalho e a sua quase uma armadura ritual. Entendi. E essa ideia de nomes terem poder. O material dá uns exemplos históricos mais concretos de onde isso aparece, para a gente visualizar melhor. Sim, vários. Um dos mais conhecidos, assim, é a lenda judaica do Golem, aquela figura de barro que ganha vida. Ah, clássico. Como ele é animado na história, recebendo Shem, que pode ser um nome divino ou uma palavra tipo Emet, verdade, escrita na testa ou na boca. E para desligar o bicho, bastava apagar uma letrinha, transformando Emet em Met, que significa morto. Nossa. Essa narrativa toda vem de interpretações de textos místicos bem importantes, como o Sefer Yetzirah, que fala justamente sobre o poder criador das letras e dos nomes. É uma imagem muito forte essa. Quase um comando de liga e desliga mesmo. Isso aparece em manuais de magia mais, digamos, práticos. Com certeza. Em sistemas como a magia de Abramelin, por exemplo, é um processo longo pra caramba para contatar o que chamam de sagrado anjo guardião. Já ouvi falar. Depois dessa etapa, o praticante utiliza nomes divinos específicos, muitas vezes organizados em quadrados mágicos, para interagir com outras entidades espirituais. A autoridade para fazer isso vem de uma combinação: usar o nome correto, ter a vontade bem focada e manter uma certa pureza de intenção. Entendi. Uma combinação de fatores, então. E em outras áreas da magia, tipo, sei lá, astrologia? Também. Na magia astrológica medieval, por exemplo, como a gente vê descrita no famoso Picatrix,
Para criar um talismã planetário, não bastava só fazer o objeto fisicamente. Tinha mais coisa. Era preciso fazer invocações que nomeavam as inteligências celestiais ligadas àquele planeta, e isso no momento astrologicamente correto, claro. O nome certo funcionava como a sintonia fina, sabe? Para conectar o objeto com a força cósmica que você queria. Faz todo sentido. O nome como um direcionador de energia, né? E quando o assunto é lidar diretamente com espíritos, como naqueles grimórios famosos que listam anjos, demônios... Aí a importância do nome fica mais evidente ainda. Na chamada magia solomônica, que a gente encontra em livros como a Goetia ou o Heptameron, os rituais são cheios de listas de nomes divinos, Adonai, Agla... Agla, o que é isso? É um acrônimo cabalístico para uma frase em hebraico, algo como Tu és poderoso para sempre, Senhor. Ah, tá. Tem o Tetragrammaton, que é o nome de 4 letras de Deus, e muitos outros. Recitar esses nomes estabelece a autoridade do magista e protege o espaço do ritual. E o ponto-chave é esse. Cada espírito que está catalogado nesses livros tem um nome específico e um selo, que é um símbolo gráfico único. Nome e selo. Isso. O texto insiste que são necessários os dois, nome e selo, para conseguir invocar e comandar a entidade de forma eficaz. Ok, então parece que está surgindo um padrão aqui nesses exemplos, né? O nome divino dá autoridade geral para o magista. Exato. O nome específico da entidade funciona como se fosse o endereço para fazer o contato. Uhum. E o selo seria tipo a chave ou assinatura que valida a comunicação. É isso? Exatamente essa a ideia. O material que a gente está analisando sugere que um nome estrutura a jurisdição, quem tem autoridade para comandar, o endereçamento, quem está sendo chamado, e o selo funciona como essa validação gráfica, que autentica e vincula a operação toda. É um sistema bem definido, assim, de coordenadas e de autoridade nesse plano ritualístico. Legal. Mas isso me leva a uma pergunta bem óbvia. Por que não usar simplesmente o nome de batismo, o nome civil da pessoa para fazer tudo isso? O texto dá alguma explicação prática para essa separação? Sim, dá sim. E são umas explicações bem interessantes. O primeiro ponto é o que o texto chama de higiene astral, ou talvez, num termo mais moderno nosso, um firewall de identidade. Firewall, gostei. Nosso nome civil liga a gente a toda essa rede de relações sociais, né? Família, trabalho, CPF, com todas as energias, as preocupações que vêm junto. Verdade. O nome mágico seria uma persona ritual criada especificamente para aquele trabalho, dissociada das vulnerabilidades, das distrações do dia a dia. Uma separação de personagens, então. Para não misturar as coisas, né? Justamente. O segundo ponto é a ideia de autoridade performativa. Pensa na lógica desses grimórios. Um espírito só responderia se fosse chamado pelo nome e selo correto, certo? Certo. Da mesma forma, o magista se apresenta e se legitima no invisível ao operar com o seu nome de poder e, idealmente, com seu selo correspondente também. É uma declaração de intenção e de função naquele contexto específico. Faz sentido. E tem mais alguma razão para isso? O texto menciona algo sobre, sei lá, mistério, estratégia. Sim. Tem um terceiro ponto que seria uma certa ambiguidade estratégica. Manter a identidade civil mais resguardada pode ter lá suas vantagens, né? O texto cita como exemplo ordens iniciáticas como a Golden Dawn, lá do final do século XIX. Ah, sei qual é. Lá os membros eram conhecidos internamente por um moto, uma frase em latim, tipo perdurabore, que era o do Aleister Crowley, significava eu perdurarei, ou sapere aude, ouse saber. Esse moto funcionava como nome iniciático e meio que resumia a aspiração mágica da pessoa. Interessante isso do moto.
E essa prática tem alguma ligação com coisas mais recentes, tipo na bruxaria moderna? Tem sim. Esse é o quarto ponto que o texto levanta. O uso de um craft name, um nome de ofício, se tornou bem comum na Wicca e em outras vertentes da bruxaria contemporânea. Serve tanto para proteção psíquica quanto como um ato de devoção a uma linhagem ou a uma divindade específica. Ah, então a tradição continua, de certa forma. Continua. Então, essa separação de personas que o nome mágico proporciona, ela é vista como fundamental para focar em intenção e para entrar naquele estado mental e energético que é adequado para o trabalho ritual. É quase como vestir uma máscara ou um uniforme, sabe? Boa analogia. Ao assumir o nome, você entra num modo diferente, mais alinhado com o propósito daquele trabalho. E o moto, quando existe, complementa isso, funcionando como uma bússola constante para a vontade da pessoa. Essa ideia de criar uma persona específica para operar num certo campo, isso me soa familiar em outros contextos também. O material faz alguma conexão com o mundo fora da magia? Faz sim. E é uma conexão bem direta e eu acho bem interessante, com nomes artísticos. Ah, Tipo, pense em como Stephanie Germanotta se tornou a Lady Gaga. Ou como David Robert Jones virou o David Bowie. claro, o texto argumenta que esses nomes não foram só para marketing, sabe? Eles funcionaram como verdadeiras tecnologias de performance, ajudando a criar arquétipos e a catalisar reinvenções profundas. Pensa no Ziggy Stardust do Bowie. Nossa, total. O ato de nomear, nesse caso, redesenha a percepção social e até a própria identidade performática da pessoa. É muito poderoso. É uma ótima analogia mesmo. O nome como um veículo para a persona que a pessoa quer projetar e, de fato, habitar. Exato. A conexão chave que o material propõe é que esse ato de nomear, seja no palco pop ou no círculo mágico, é um ato fundamental de criação e definição. Ele estabelece um campo, um personagem com certas qualidades e manifesta uma intenção clara. Uhum. O texto até menciona uma perspectiva que poderia ser interpretada como meio luciferiana, sabe? No sentido original da palavra, portador da luz. Ah, no sentido de iluminar. Isso. A ideia da autocriação consciente, onde essa nova persona que foi nomeada ilumina ou até queima o velho eu para dar espaço para o novo. É um exercício de vontade direcionado para a própria identidade. Que profundo isso. Voltando um pouco para a prática mágica lá dos grimórios, eles exigem nome e selo da entidade. O texto argumenta que, por uma questão de simetria, o magista também deveria ter seu próprio selo pessoal, derivado do nome mágico. Qual seria a função disso? Além de ser um símbolo pessoal, claro. Além de, talvez, amplificar o foco da intenção, né, ter um símbolo visual ajuda. Mas o selo pessoal do magista aumentaria o que o texto chama de rastreabilidade da operação. Rastreabilidade? Como assim? Ou seja, deixaria bem claro para todas as forças envolvidas, e aí você pode interpretar como entidades externas ou aspectos do seu próprio inconsciente, tanto faz. Quem exatamente está conduzindo aquela ação e com qual autoridade está fazendo isso. Entendi. Deixa a assinatura da pessoa na operação. Isso. Mas o texto também fala em justiça espiritual, ligada a isso. Confesso que esse termo me chamou bastante a atenção. O que significa nesse contexto? Pois é, também me chamou. Justiça espiritual. Esse é um ponto que o material considera crucial. A ideia é que, se por acaso o praticante perdeu o controle, sei lá, desenvolveu uma obsessão, sofreu influências negativas por causa das práticas, Que pode acontecer, né? pode, claro. O fato de o nome e o selo mágicos dele serem conhecidos por outros praticantes de confiança ou pela liderança da ordem dele, se ele pertencia a uma, permitiria uma intervenção ritualística para ajudar a conter ou resolver a situação. Seria um mecanismo de segurança e de responsabilidade mútua. Ah, entendi. Então não é uma justiça no sentido de punição, mas sim um mecanismo de equilíbrio e proteção mútua. Tipo um disjuntor de segurança. Exatamente essa a ideia. É comparável, por exemplo, às licenças para partir, license to depart, que são usadas para dispensar espíritos que foram evocados, garantindo que eles voltem para o lugar deles direitinho,
ou aquelas longas cadeias de nomes divinos nos rituais solomônicos que servem para limitar o poder das entidades que foram invocadas. Entendi. A analogia com o golem também volta aqui. O mesmo Shem, o nome ou a palavra que dá a vida, pode ser usado para desativar a criatura se ela sair do controle. O selo do magista, conhecido por alguém de confiança, funcionaria como essa chave de corte ética. O texto argumenta que ter essa salvaguarda não é sinal de fraqueza, mas sim de engenharia ritual responsável. Ok, tá ficando bem claro que adotar um nome mágico é um negócio sério nessas tradições. O material detalha como seria o processo para criar esse nome, e o selo não deve ser só escolher algo que soe legal, né? Imagino. Definitivamente não é trivial, pelo menos segundo o protocolo que o texto sugere. O processo começa com a definição bem clara da intenção, sabe? Ou do propósito maior do caminho mágico da pessoa. O porquê de tudo. Exato. Depois pode envolver alinhar essa intenção com correspondências tipo as astrológicas. Aí vem a construção do nome em si, buscando palavras ou raízes que tenham significado em latim, hebraico, grego, enfim. Talvez até criando um moto auxiliar junto. E depois de ter o nome e o selo definidos, o que acontece? Bom, aí seguiria um ritual formal que o texto chama de conjuratio nominis, a conjuração do nome. Isso envolveria, purificação, talvez traçar um círculo protetor invocando nomes divinos ligados àquela intenção. Certo. Declarar a vontade por trás da escolha do nome e o próprio nome escolhido. Pode incluir se ungir com algum óleo consagrado e repetir o nome muitas vezes até sentir que ele encaixou, sabe? Que a persona foi ativada energeticamente. E claro, criar e consagrar o selo do nome, o sigilo nominis, usando métodos como a sigilização, que ficou popular com a magia do caos, ou aqueles quadrados mágicos planetários, os cameias. Nossa, é um processo bem elaborado mesmo. E a parte da responsabilidade, da contra-chave que você mencionou, como fica? Esse é um ponto ético que o texto reforça bastante. O praticante registraria o nome e o selo no seu diário mágico pessoal, óbvio, mas deixaria uma cópia selada com alguém de extrema confiança ou com a estrutura da sua ordem, para caso de emergência. Entendi. A tal rede de segurança. Exato. Isso sublinha que o acesso ao poder vem junto com a responsabilidade. E o uso consistente do nome e do selo em todas as operações mágicas dali para frente serviria para solidificar essa identidade ritual. Interessante como essa lógica de nome plus selo para definir jurisdição e controle parece se repetir, né? Isso se aplica também quando o próprio magista cria alguma coisa, tipo um servidor na magia do caos, ou uma forma-pensamento? Sim, o texto aponta que a mesmíssima lógica se aplica, seja criando uma entidade artificial para uma tarefa específica, o tal do servidor, um golem simbólico, ou mesmo lidando com aquelas hierarquias de anjos e demônios que estão listadas nos grimórios clássicos. A lógica é a mesma. A ideia é que, sem um nome e um selo claros, o vínculo é fraco, instável. Com eles, você estabelece um canal definido para comunicação, para o comando e também para accountability, ou seja, para responsabilidade pelos resultados daquilo. E como o texto lida com isso pensando em visões mais psicológicas da magia? Aquelas que talvez não vejam essas entidades como algo externo, mas como partes da mente. Então, o material menciona que, mesmo em interpretações mais psicológicas, como algumas que foram sugeridas até pelo Aleister Crowley, reconhecem a eficácia da técnica. Nessa visão, os nomes e os selos funcionariam como chaves neurológicas, sabe? Símbolos potentes que ativam partes específicas da psique ou do inconsciente que estão ligadas àquela intenção ou àquele arquétipo. Ah, então funciona de qualquer jeito, dependendo do modelo que a pessoa usa. Exato. Independentemente da explicação que a pessoa prefira, se é metafísica, energética ou psicológica, a conclusão prática dessas tradições acaba sendo a mesma. Nomes fazem coisas. Eles estruturam a experiência e a operação mágica. Então, fazendo um balanço aqui da nossa conversa de hoje, fica bem claro que o nome mágico é visto nessas tradições como algo, bem mais profundo que um simples apelido, né? Muito mais. Encarado como uma ferramenta poderosa, uma persona ritual que é construída com intenção
para conferir autoridade, foco e até proteção. Exatamente. Vimos que tem raízes em práticas bem antigas, como lá na Cabala e nos Grimórios, mas também encontra ecos bem modernos, como a gente viu na forma como nomes artísticos são usados para moldar identidades. Sim. E carrega essa noção forte de responsabilidade, né? A tal justiça espiritual, onde o selo funciona como essa chave de segurança. No fundo, parece ser um ato bem deliberado de autoconstrução, né? Para poder interagir de uma forma mais focada, mais segura, talvez, com outros níveis de realidade, sejam eles interpretados como internos ou externos. Resumiu perfeitamente. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão para quem está nos ouvindo, inspirada nessa ideia toda de nomes e selos como chaves que definem acesso e limites. Manda. Que outras chaves simbólicas será que a gente usa no dia a dia? Talvez sem nem perceber. Palavras que a gente repete para si mesmo, pequenos rituais diários quase inconscientes, objetos que a gente carrega. Uhum. Que chaves a gente usa para definir quem a gente é, o que a gente se permite fazer ou sentir? E quais fronteiras a gente estabelece na nossa própria vida e nas nossas interações? Se um nome mágico busca redesenhar um campo de operação ritual, o que será que as nossas assinaturas cotidianas, as personas que a gente habita sem nem pensar muito, estão silenciosamente criando e delimitando ao nosso redor? Fica aí a provocação.